Sabem uma coisa? Todas as grandes crises da história começaram mais ou menos da mesma maneira. Claro, os gráficos são diferentes, os números mudam, mas os sinais, esses são quase sempre os mesmos. E é isso que vamos ver agora. Que sinais são estes que a economia nos dá antes da tempestade? Então, a grande questão é mesmo essa, não é? Se o padrão existe, se repete, que pistas é que temos de procurar? É como uma investigação. Vamos seguir o rastro deixado pelas crises antigas para tentar perceber o que se passa hoje. E olhem, por mais irónico que pareça, um dos primeiros sinais de que algo pode estar para acontecer é o otimismo exagerado. É aquela famosa frase, desta vez é diferente. Quando se começa a ouvir isto em todo lado, é sinal de alerta. É sinal de que, se calhar, as pessoas estão a ignorar os riscos exatamente quando deviam estar de olhos bem abertos. Ok, vamos a isto. Para percebermos o padrão, temos de ir à cena do crime, por assim dizer. Temos que olhar para as provas. E as provas são os grandes colapsos da história. É por aí que vamos começar. E o que os dados nos mostram, bem, é um bocado assustador, para ser honesto. Olhem para isto. Em 1929 o mercado caiu, 79%. Levou 7 anos a recuperar. Depois, em 2000, na bolha da internet, a queda foi de 54% e a recuperação demorou 13 anos. E em 72, uma queda de 51%, 11 anos para voltar ao início. Isto não são só números, isto são décadas a afetar a vida real das pessoas. E é importante perceber isto. Estes crashes não acontecem de um dia para o outro. São recessões, são períodos longos de declínio económico. O grande problema é que, oficialmente, só se diz que estamos numa recessão quando, na verdade, já estamos metidos nela há algum tempo. Pronto, o cenário está montado. Agora, vamos às pistas. Há 3 indicadores económicos principais que, historicamente, funcionam quase como um alarme. Vamos ver um de cada vez. E a primeira pista é talvez a mais estranha, a mais contraintuitiva. É a taxa de desemprego. Eu sei o que estou a passar. Espera lá. Mas desemprego baixo é uma coisa boa, não é? E sim, claro que é. É uma notícia excelente, mas só até certo ponto. E é aqui que está o paradoxo. A história mostra-nos que as grandes crises não começam quando o desemprego está a subir. Pelo contrário, começam depois de o desemprego ter estado muito, muito baixo durante algum tempo. É como um motor de um carro a trabalhar no redline. A economia fica sobreaquecida, começa a deitar fumo. E o que é que acontece a um motor sobreaquecido? Gera muito calor. Na economia, esse calor é a nossa segunda pista, a inflação. A lógica aqui é bastante simples, na verdade. Pensem nisto. Se quase toda a gente tem emprego, há mais dinheiro a circular. As pessoas compram mais. A procura por tudo e mais alguma coisa dispara e ultrapassa a oferta. E o que é que acontece quando toda a gente quer a mesma coisa e não há para todos? Exato, os preços sobem e a inflação dispara. Ok, inflação a disparar. E agora? Bem, agora entra em cena o bombeiro da economia, o Banco Central. A missão dele é apagar este fogo. E a principal mangueira que ele tem leva-nos à nossa terceira e última pista, as taxas de juro. O ciclo é quase sempre o mesmo. Primeiro, a inflação sobe. Segundo, o Banco Central sobe as taxas de juro para deitar água fria na economia. Mas atenção, e este é o ponto-chave. O verdadeiro sinal de perigo não é quando eles sobem os juros, é quando eles começam a cortar. Porquê? Porque quando o Banco Central corta os juros, normalmente é porque eles já estão a ver que a economia está a fraquejar, a arrefecer demasiado depressa. É como se estivessem a tentar reanimar um paciente, mas, muitas vezes, o paciente já está a entrar em colapso. Mas a economia não é só uma equação matemática. Há sempre os wildcards, aqueles fatores imprevisíveis que podem deitar tudo por terra e acelerar uma crise de um momento para o outro. Pensem nos grandes choques geopolíticos. Se olharmos para trás, quase todas as grandes crises financeiras aconteceram perto de um grande conflito ou de uma grande tensão internacional. Estes eventos criam uma incerteza brutal, partem as cadeias de abastecimento, fazem disparar a inflação e, claro, obrigam os bancos centrais a agir de forma drástica. E o outro grande wildcard? A tecnologia. As grandes revoluções tecnológicas. Pensem nos anos 20 com o automóvel e a rádio. Nos anos 90 com a internet e agora com a inteligência artificial. O que é que isto tudo tem em comum? Uma euforia inicial, bolhas de investimentos gigantescas, que muitas vezes acabam por rebentar, com ajustes bem dolorosos para o mercado. Ok, com este manual de detetive de crises na mão, vamos olhar para o momento atual. Vamos aplicar esta lupa a 2025. O que é que os sinais nos dizem? Agora. Bem, vamos ver o nosso painel de controlo. Desemprego 4,3%.
É um valor bom, saudável, mas não está naqueles mínimos historicamente perigosos. Inflação, 2,9%. Ok, ainda está acima do objetivo dos 2%, mas já esteve bem pior. E as taxas de juro, a 4,25%, estão altas, o que nos diz que o Banco Central ainda está com o pé no travão. E é aqui que a coisa fica estranha. Fica diferente. Pensem bem, todas as grandes bolhas da história foram alimentadas por dinheiro barato, por crédito fácil. Desta vez, é o completo oposto. Os juros estão altos, o dinheiro está caro, e mesmo assim, o mercado continua otimista. É a primeira vez na história que vemos esta combinação de euforia com dinheiro caro. A grande pergunta é, o que é que vai ceder primeiro? O otimismo ou as taxas de juros? Então, no meio disto tudo, o que é que podemos aprender? Que lições é que podemos tirar para quem pensa no longo prazo? Há duas conclusões que me parecem bastante claras. A primeira é, tentar adivinhar o dia exato em que uma crise vai começar é impossível. É um jogo que não dá para ganhar. A segunda, e talvez a mais importante, é que a história nos mostra que quem consegue manter a calma, quem não vende tudo em pânico e quem até continua a investir durante as quedas, a longo prazo acaba por ser recompensado. E este gráfico, acho que diz tudo. Olhem para isto. Desde 1870 até hoje, com guerras mundiais, pandemias, crises de todos os tipos e feitios, a tendência de longo prazo do mercado, mesmo ajustada à inflação, foi sempre para cima. As crises, por mais assustadoras que sejam, parecem ser apenas solavancos numa estrada que, no geral, sobe. Portanto, no final de contas, quando olhamos para todos estes sinais, o momento atual pode ser visto de duas maneiras. É o silêncio antes da tempestade ou é um mar de oportunidades para quem souber navegar? A perspectiva que cada um escolhe ter perante a incerteza, se calhar é mesmo o fator mais importante de todos.